Galera, beleza? Vamos para mais uma aula aqui no canal e o assunto de hoje é equação de onda. Tudo bem, como nós vimos na última aula, né, nas últimas aulas, né, a gente tinha o quê? Que a nossa onda, ela percorria, não é isso? Nós vimos que a nossa onda, ou seja, a nossa crista de onda, ela percorria uma certa distância que nós chamamos de quê? De lambda, não é isso? E qual é o tempo que ela levava, ou seja, o intervalo de tempo que ela levava? É o nosso ΔT, que nós chamamos ele de tesão, não é isso? Eu vou relembrar vocês aqui, ó, não é isso? Ó, a nossa crista, né, da onda se deslocando. Então veja que a nossa pergunta agora é saber quão rápido essa crista ela se move, não é isso? Desse ponto até esse ponto aqui. Então, para isso, nós vamos lembrar da nossa fórmula da velocidade média lá do movimento uniforme, que era o que? O ΔS sobre o ΔT. Então veja que o tempo que a gente leva, né, para essa crista ir daqui até aqui, ou seja, percorrer um comprimento de onda, ela é o que? É o tesão, né? Ou seja, é o período que a gente tem, né? E o deslocamento que essa crista realiza, né, é quem? Entre esses dois, esse intervalo de tempo, é exatamente o nosso comprimento de onda. Então, o nosso ΔS é o comprimento de onda. E lembrando, ó, né, da fórmula, né, que relaciona o período com a frequência, veja que a gente pode fazer algumas modificações nessa equação de cima, ou seja, escrevê-la desta forma, e aqui a gente consegue evidenciar, veja, ó, o 1 sobre o nosso tesão, mais 1 sobre tesão é quem? Ó? Opa, é a frequência. Então, posso escrever, tá, essa equação, ó, desta forma, bom? Ou seja, relacionando ó, velocidade vai ser igual a o comprimento de onda vezes a frequência, tá? E lembrando, como é que nós chegamos a essa forma aqui, ó? Basta lembrar que todo número, digamos assim, ó, por exemplo, desta forma, a gente pode escrevê-lo dessa forma aqui, ó. Uma vezes, aqui, ó, vendo? Então, eu posso escrever 2 vezes 1/3. Bom, posso escrever isso dessa forma, tá? Então, veja, esse 2 aqui, ó, como se fosse o nosso lambda, e esse 1/3 é como se fosse aqui, ó, o nosso inverso aqui da frequência, tá bom? Ou o inverso do período, tá? E veja que a gente também pode ter, né, essas duas formas, né? A forma inicial ou essa forma também, né, vinda da expressão inicial, tá bom? E veja aqui, ó, a velocidade da onda ela vai depender do meio e da fonte, tá? O comprimento de onda, ele depende da natureza da onda e do meio, ok? E a frequência ela só depende da fonte, tá? Uma vez emitido essa onda com uma determinada frequência da fonte, ela se mantém, ela não se modifica, ok? Então, muito bem. Ó. Então, a gente observa que as características de uma onda vai ser essas. Ó. Então, ó, a velocidade, né, de propagação de uma onda ela é constante para cada meio. Ou seja, ela vai ser constante no ar, né, na água, nos metais, tá bom? Para cada meio ela vai ter uma velocidade característica. E ó, para uma onda, quanto maior a frequência, o valor de seu comprimento deve diminuir. Ou seja, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda, desde que fixado, né, a nossa velocidade. Então, a velocidade fixada lá do meio, se eu aumento a frequência, eu tenho que diminuir o comprimento de onda, ok? Para manter a minha velocidade constante. Ok, pessoal? Então, veja, a gente pode ter esta equação ou esta equação. Esta relaciona, né, o comprimento de onda com a frequência e esta o comprimento de onda com o período, ou seja, com o nosso tesão, tá? E lembrando, ó, como nós vimos nas aulas anteriores, por exemplo, a gente também pode pegar, né, não necessariamente uma crista, né, ou vale, mas eu posso pegar pontos consecutivos ó, para os quais a minha onda se repete, né, para calcular ó lá, o meu comprimento de onda, tudo bem? E a partir daqui, ó, eu posso determinar, né, utilizando essa equação, eu posso utilizá-lo para determinar a velocidade da minha onda, ok? Então, observe-se esse vídeo. Sabe o que vai acontecer com esse senhorzinho, né? Andou, correu, correu e caiu. E por que que ele caiu, hein?
Porque veja que a nossa onda ela tinha uma velocidade, não é isso? E ele não conseguiu acompanhar essa velocidade, tá? Então por isso que ele caiu, ok? E já dizia Zeca Pagodinho, né? Camarão que dorme, o que que acontece? A onda leva, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso e até a próxima aula.